Olá, guerreiro e guerreira, você que presta concursos, você que busca aí a sua colocação, não é? Que se desafia intelectualmente, desafia fisicamente, porque é uma bela empreitada, não é isso? Há que se ter físico para isso. Faz um desafio cultural, né? Porque quem estuda está ascendendo, ou seja, está buscando o que? Se aprimorar, não é isso? Então, é um desafio muito importante, né? Esse desafio também social, aqueles que buscam galgar, mudar de posição social. É através de uma colocação profissional que você atinge uma condição de vida melhor para você, não é? Então, o concurso também está associado a isso, além de nós pensarmos na estabilidade. Ele desafia intelectualmente, culturalmente, socialmente, fisicamente, como eu disse, não é? Então, é um universo que extrai de você uma possibilidade de conquista muito grande e em todos os sentidos. Então, lembrando sempre que a preparação emocional, que é o tema que eu abordo sempre com vocês aqui nesse curso de 80 vídeos e agora fazendo as atualizações, é com esse propósito, é de trazer a você sempre ideias dos quais você possa refletir e saber se conduzir e se orientar. Sempre será você que vai se determinar e se direcionar para suas escolhas. O que você tem aqui é uma interlocução. Eu, Luísa, faço uma interlocução com o seu pensamento, com sua forma de pensar. Aproveite isso como uma oportunidade. Essa preparação emocional voltada para o seu projeto de carreira é essa oportunidade do qual eu estava falando, de você se desafiar por inteiro. É um desafio global, não é? E quando nós falamos aqui de um aspecto muito interessante que muitas vezes a gente não vê pessoas falando, né, sobre isso, humildade. Luísa, mas você vai falar de humildade aqui? Vou falar de humildade com vocês, que é um valor muito importante para quem estuda para concursos. E a serenidade. Vamos entender aí a relação dessas duas coisas. Você é humilde? Pense nisso. O que é humildade? Nós estamos até muito acostumados na nossa cultura a entender ou até falar, aquela pessoa é humilde, é uma pessoa simples. Se nós formos entender isso de uma outra ótica, alguém que seja simples é alguém muito sofisticado. Porque veja bem, diante de uma vida tão complexa, é muito difícil ser simples. Então essa originalidade, se a simplicidade se referir à originalidade, ela é uma pessoa que merece respeito. Quando nós dizemos assim, aquela pessoa é humilde, nós podemos dizer que ela é humilde de uma condição social muitas vezes inferior, ou ela é humilde em razão da profissão que ela tem, ou em razão da classe econômica, né? Se é que existe classe econômica, mas aqui no Brasil se fala tanto, né? Classe média, classe A, classe B, classe D, classe E, não é? Isso mais para pesquisas de mercado, né? Se usa, não sou necessariamente favorável a isso, mas só para fins didáticos eu quero falar disso com vocês. Então, a humildade parece ser um retrato da pobreza ou de uma condição inferior de alguém. E não é isso. Humildade é um valor, e é um valor humano universal. Ser humilde é ser humilde aqui no Brasil, ser humilde no Japão, ser humilde na França, ser humilde na Itália. A humildade é um atributo da personalidade. Tá? Então, humildade não tem nada a ver com você ser subserviente, com você ser servil. Ou você vir a ter uma profissão, por exemplo, que serve a outros. Uma enfermeira, por exemplo. Ela é servil? Sim, ela trabalha para o bem-estar de outros, não é? O que não significa que ela seja humilde por isso. A humildade, ela faz parte de qualquer profissão, porque ela é um atributo da pessoa e não do requisito profissional.
Então vamos entender por que a importância de trazer o termo humildade para vocês. E por que falar que a serenidade seria o meio pelo qual você pode atingir condições para se tornar humilde, ir experienciando, ir experimentando e experienciando a vida com essa humildade. Quando você usa de serenidade, você vai se adequando a uma condição humilde. Humilde é você saber decifrar, diagnosticar os seus alcances, os seus limites, do que você é capaz e do que você não é capaz. Isso representa não se violentar, isso representa não se agredir. Muitos profissionais na área de concurso se agridem, exigindo de si aquilo que eles não podem oferecer, seja mais horas de estudo para quem já estudou 10 horas naquele dia, por exemplo. Cobrança, eu tenho que estudar 200 páginas, estudei 190, a pessoa se sente a pior das pessoas do mundo. Ou seja, ela não trabalha com a humildade. Ela vai fazer um concurso, ela se imbui de uma certa ilusão de que esse é meu, esse concurso não tem para ninguém, não é? Ela se arvora de uma condição que não é nem próxima da humana, que é uma fantasia. Então ela deixa de ser humilde, de agir dentro dos seus limites humanos e passa a adotar a agitação, a intranquilidade, a ansiedade. Ou seja, ela passa a virar todo esse processo em busca da aprovação numa sistemática tortuosa, não é? Desprazerosa. A ansiedade é um dos maiores fatores que atrapalham a vida dos candidatos, fazendo com que eles saiam do presente e vão para uma perspectiva futura. É futurista, ou seja, eu quero agora, eu quero já o que eu vou atingir no decorrer de um processo. Eu preciso viver as condições, treinar minhas habilidades para assumir um posto. Pegar uma pessoa simplesmente e julgar que ela deveria passar neste concurso sem que de fato ela tenha o conhecimento necessário, ela vai ser posta aos leões, ela vai ser cobrada. Então todo o mal-estar que ela estaria vivendo hoje, em razão de não se sentir ainda aprovada, não é? Mesmo que ela estivesse sendo, mas sem condições para ser aprovada, como ela iria viver esse processo de integração com as pessoas e na própria instituição pública? Ela seria, não é, engolida de roldão pelos demais e pelas próprias necessidades. Ou seja, quem não está pronto precisa compreender que você tem que ir maturando. É um processo de maturação mesmo. Por que os editais falam de determinados conhecimentos que são necessários? Além de você estudar, você precisa compreender aquela matéria. O que muitas pessoas não compreendem é que quando as questões que são formuladas de concursos, elas trazem aqueles tópicos que o edital fala, mas em várias leituras, de várias considerações sobre aqueles temas. E o que nós observamos no grande número de reprovações, o que está apontando? Que as pessoas não sabem pensar. Elas estudam muitas vezes de uma forma muito estática. E elas não se veem humildes no sentido de saber que elas precisam se aprimorar. Então, perder a consciência e a noção de que você está para se aperfeiçoar, é deixar de ser humilde e ser uma pessoa que se arvora de um poder falso, de uma pseudo-segurança. E aí não é uma segurança verdadeira. Veja bem, esse equilíbrio, ele precisa ser alcançado.
Não é o caso de você se desvalorizar demais, acreditando que o que você já fez até agora não valeu de nada. Mas também não é o caso de você buscar na ansiedade, na insatisfação, na crítica constante, né, um meio de viver e de levar a cabo toda a ambição que você tem de melhorar profissionalmente e, em consequência, melhorar as condições da sua vida. A serenidade, ela é um recurso pessoal, é um atributo, né, da humildade, que faz a humildade aparecer. Quando você se torna sereno, você é capaz de observar as condições atuais e você faz uma leitura disso e você faz uma autocrítica e aceita. Ah, mas eu aceito e permaneço nessa condição? Não. Você precisa aceitar sua condição atual para que você possa se movimentar e saber como se direcionar. Então, a humildade, ela não necessariamente faz com que você pare, mas a humildade, ela vai em busca do quão é suficiente para você. Você se esgota, você se cansa. E é através dessa serenidade levar a cabo o seu processo de aprovação, levar a cabo a sua rota promissora de sucesso em busca, não é, desta aprovação, né? Criar condições promissoras de forma humilde, sabendo que você falha. Aquele que é humilde sabe que vai errar no percurso e não tem problema, porque você está fazendo isso pela primeira vez. Tudo que você está fazendo na vida é pela primeira vez. O que parecer perto do que você já está fazendo é perto, mas não é igual. As vivências são singulares, únicas. O nosso contato aqui, por exemplo, nunca será igual. Toda vez que eu apareço para falar um tema com você, é uma nova abordagem. Ainda que você já conheça os outros. Fale, não preciso assistir mais porque eu já vi os outros. Não é verdade. Quando você fecha a porta para as novas informações, e principalmente para um trabalho como esse, que é de interlocução com você, com o que você pensa, você fecha a porta, né, da sua mente para oportunidades de descobrir quais seus limites, quais seus alcances. Então, veja bem, com serenidade, com calma, com apaziguamento, com rebaixamento da tensão, você se torna mais presente nas ações que você tem, que nós chamamos de estar presentificado. E você se torna mais inteiro, ou seja, você dá conta do seu projeto por inteiro. Jamais você vai se envolver numa situação em que você está em parte envolvido e outra parte mais ou menos. Não existiria isso. Então, aquele que é sereno, ele dá conta do seu projeto, no seu ritmo. Não estou falando que é um ritmo que te leva a um retardamento, mas a postura serena é uma postura que é capaz de olhar para o presente, olhar para as suas condições e ter rumo, e dirigir-se e direcionar-se de uma forma tranquila, serena, segura e certa. Tá bem? Então, acompanhe aí no Twitter, que nós vamos divulgando sempre para você artigos que eu escrevo aqui para o JC, para o UOL e para outros veículos, tá bem? Até mais, um abraço, tchau. O Twitter é @LuizaRicota, Luiza com Z, Ricota 2 T's, tudo junto, @LuizaRicota, tá bom? Grande abraço, até mais.